esse processo por lá, né? Então, abrindo aí agora os trabalhos dessa segunda etapa da noite, né, do nosso WTT, queria agradecer a presença de todos, a abertura da professora Cássia, inclusive o empenho dela na organização do evento, ter selecionado tantas coisas bacanas aí para a gente, né? Gostaria de agradecer a presença dos dois palestrantes, o Marcelo e o Pedro, nesse momento, e dos nossos participantes. Já estamos aí na casa dos 64 participantes do evento e o número está crescendo aqui, né? Apresentando oficialmente, né, cada um que tem para falar hoje, para falar um tema de Code Review, né, para nós, teremos aqui e a importância, né, dessa temática dentro da vivência de desenvolvimento. Temos o Marcelo Bressan, que trabalha desde 2007 como desenvolvedor para a web. O Marcelo já atuou em diversos papéis dentro desse processo de desenvolvimento de software, tendo iniciado a carreira como designer, tanto para a parte de UX como interfaces com o usuário, né? Atua como full stack, gerenciamento de projetos, tech leader, product owner e outros, né? Outras situações aí, inclusive montando o seu próprio negócio de hospedagem na web, que hoje é conhecida por Nubo. Atualmente está desenvolvendo na parte de front-end e sempre orientado às expectativas de negócio, então muito atento às condições de mercado e oportunidades, com o objetivo de criar códigos de alta performance e manutenabilidade, né? Junto aí, acompanhando, também temos o Pedro Farina, que é graduado pela Universidade Presbiteriana do Mackenzie no curso de Ciência da Computação. Começou a carreira em 2015 como desenvolvedor de sistemas, possui experiências em VBNet, ASP.NET, C Sharp e Swift. Atua no momento como iOS Developer, mentor, né, Mobile Studio, co-leader e atuando junto na Globant. Então, gostaria de agradecer a presença de vocês, a passar a palavra para vocês, para que tenham a oportunidade de dar início aí a discorrer o tema para a gente. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Pedro. Fique à vontade. Opa, a gente que agradece, Leandro. Vou fazer aqui uma pequena intro aí para quem não estava na primeira, só para a gente também contextualizar um pouco. Bom, a gente está aqui devido a uma parceria que a gente está aqui correndo atrás, a gente é a Globant. Somos uma empresa de consultoria, assim, a gente tem vários projetos, tanto nacionais quanto internacionais, e a gente está começando a ir atrás aqui do Brasil e, assim, a gente fechou uma parceria com o Mackenzie para ver se a gente consegue até conseguir contribuir um pouco mais aí para a educação, para dar um pouquinho de volta do que a gente aprende. E também porque eu realmente acho, na verdade, bem divertido fazer essas palestras, fazer esses eventos. Me sinto melhor até. Então, é isso. Hoje eu atuo como desenvolvedor iOS ali na Globant, mas a gente realmente tem cargo para todo lado de desenvolvedor. E aí um desses é o Marcelo. Vou passar a palavra aí para ele, ele que vai ser o seu host hoje, a estrela lá da noite. Ô, louco. Eu ouvindo o Leandro falar assim, eu já estava meio, quem é esse cara, né? Ele falou muito bem, eu não estava reconhecendo. E antes de mais nada, eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês. Sexta-feira à noite, todo mundo cansado, mas o quórum aí tá alto, então, cara, muito legal. Eu espero não fazer uma conversa muito maçante aí com vocês. Qualquer dúvida, qualquer questão que apareça no meio aí, manda no chat, a gente vai trocando uma ideia. E é isso, a gente resolveu trazer aí o assunto do Code Review para a pauta hoje, porque às vezes é uma coisa que não é muito bem difundida. Eu não vejo o pessoal conversando muito sobre o Code Review, e é algo que está muito inserido no dia a dia, no processo de desenvolvimento. E eu, particularmente, pela minha experiência, percebi a importância que esse processo tem na evolução, né, do desenvolvedor, da pessoa que está trabalhando com o projeto para a web, não necessariamente a pessoa, inclusive, que está trabalhando com código. Designers também revisam o trabalho um do outro, né? Então, a ideia da conversa é bem
trazer um pouco essa perspectiva do que a gente, na nossa prática, entende como uma boa prática, uma forma aí de estar evoluindo no trabalho, junto com o time que você tá ali no dia a dia trabalhando. Bom, antes de mais nada, como o Leandro falou, né, eu e o Pedro, a gente trabalha na Globant, estamos aí já há um ano e pouco na Globant. A Globant tem dado essa oportunidade para a gente aí de estar com vocês passando esse conteúdo. Acrescentando com o que o Pedro falou, é também muito interessante para a Globant esse contato com estudantes e participar do processo de formação, justamente porque a Globant precisa de pessoas gabaritadas e pessoas que estão interessadas em aprender, né? Bom, qual que vai ser a agenda? A gente desenhou um pouquinho aqui, eu quero conversar, não perder muito do tempo aí, gastar muito do nosso tempo conversando muito, mas eu achei interessante a gente tocar alguns pontos, né, até para contextualizar toda a nossa conversa. Então, conversar um pouquinho de como que a gente chegou até aqui. Eu vou contar um pouquinho da minha história, vou tentar ser breve também, porque se deixar eu fico falando a noite inteira, eu gosto de falar. Por que a gente vai falar de Code Review, praticamente, tá? E alguns pontos dentro do que a gente enxerga que fundamenta a perspectiva de fazer o Code Review, o que você vai estar, enfim, esperando, no final das contas, com o Code Review, né? Algumas melhores práticas, a gente elencou aqui, então, questão de ferramentas, metodologias, e um gráfico, uma pirâmide do Code Review, que também é muito ilustrativa. E lá no final, a ideia é a gente pegar um códigozinho mesmo, para dar uma descontraída, e tentar fazer uma brincadeira de revisar o código, meio no workflow aqui mesmo, ao vivo. Vamos tentar, porque código ao vivo, vocês sabem como é, né? Sempre dá problema. Mas, vamos lá, sem delongas. Então, como chegamos aqui? Meu caminho na área de TI, propriamente dita, ele foi bem longo. Eu não caí nessa área de uma vez. Na verdade, para ser bem honesto, eu não sou nem graduado até hoje. Eu tive passagem em algumas faculdades, mas eu não completei nenhuma delas. Isso foi um negócio que me deu, digamos assim, eu bati muita cabeça por causa disso. Por quê? Porque eu não tive uma mentoria, não tive um caminho muito claro para ser traçado, não tive um apoio nesse sentido. E não foi porque eu não tive oportunidade, até porque eu venho de uma família que trabalha com TI, e eu sempre, na verdade, fugi disso. Então, é muito louco hoje estar aqui falando com vocês, conversando sobre tecnologia da informação. Eu comecei, digamos assim, minha vida profissional na Faculdade de Educação Física, do Mackenzie. Então, eu sou quase um mackenzista. Eu cheguei até o último ano da Faculdade de Educação Física, e eu fui para lá porque eu queria ser montanhista, eu queria ser alpinista, subir montanha. Olha só que sonho, né? Então, e foi muito legal esse processo, na verdade, porque foi o momento que eu comecei a perceber as coisas como elas funcionam, entender que a profissão, na verdade, não é só uma questão de fazer tudo o que você gosta, mas é a forma de se colocar no mundo, de conseguir suas coisas, de se posicionar. Então, eu percebi que a educação física não fazia muito sentido para mim. Fiquei algum tempo aí ainda martelando o que eu deveria fazer, e eu comecei a simpatizar muito com a área de comunicação, e eu fui fazer rádio e TV. Nada a ver com web até agora. Estava fugindo deliberadamente da área. E em algum momento lá na faculdade de rádio e TV eu precisava fazer dinheiro, né? Era difícil a vida de graduando, né? De fazer dinheiro é doído, e a gente tem que se dedicar para a faculdade. Então eu comecei a pensar mil maneiras de fazer dinheiro, como é que fazer isso, não sei o quê. E eu fui procurar
na internet como eu poderia fazer dinheiro. Na época não existia nem o Google, era o KD. Não sei se quem vai lembrar do KD, se alguém já viu. E eu, pesquisando lá, me perguntei, cara, mas legal, né? Como é que funciona isso? Como é que isso daqui é criado, né? Como é que tá todo mundo precisando disso? Cara, isso é legal de aprender, hein? E por conta própria comecei a estudar HTML, CSS, logo na sequência comecei a pegar um pouco de PHP, e aí eu comecei a procurar o que fazer na área para ganhar dinheiro, e comecei assim na área. E essa trajetória foi muito interessante porque eu aprendi a me virar. Então, é o que o Leandro falou, eu fiz de tudo um pouquinho. Eu comecei, tinha que fazer o layout, desenhar o site, fazer o front-end, depois fazer o back-end, trabalhar com banco de dados, e tudo isso batendo bastante cabeça. Então, foi uma experiência assim muito árdua, mas foi muito boa, porque me deu um embasamento muito bacana para conseguir lidar com vários aspectos do projeto no web. Eu, inclusive, me coloco muito como generalista, né? Eu não sou um cara extremamente técnico. Para ser técnico, eu preciso sentar um pouquinho e olhar a documentação, estudar, né? E focar. Mas a minha pegada sempre foi ser muito mais generalista. Bom, resumindo a história, eu passei depois brevemente por um curso de especialização lá em Bolzano, onde me deu algum parâmetro da área, onde eu percebi que era isso mesmo que eu queria fazer. Eu gostava muito de entregar os projetos de web. Eu acho, até hoje, me fascina conseguir entregar algumas coisas que pessoas, às vezes, nem entendem como é que funciona. Então, eu acho muito legal mesmo. E eu acho que foi a grande guinada, assim, da minha vida. Foi uma escolha acertada. Tá? Muito bem, comecei a trabalhar com web. Decidi que ia largar a comunicação e comecei a procurar emprego na área. Eu caí em alguns lugares, e lugares bem diferentes uns dos outros, né? E aí eu acho que é bem legal que eu comecei a entender um pouco a dinâmica dos times, né? Como que um time trabalha para desenvolver. Se vocês forem entrando agora no mercado e sentindo, e às vezes passando de uma empresa para outra, vocês vão ver que existem N maneiras de se fazer as coisas, né? De se entregarem os projetos. E eu comecei a perceber que isso daí, às vezes, afetava muito mais a entrega propriamente dita do que a nossa performance ali no código. Bom, eu acho que teve um momento aí que foi quando eu tive uma experiência com um time bom de desenvolvimento. Eu digo time bom por quê? Porque o time, ele engatava numa colaboração muito bacana, através do quê? Do Code Review, né? Então, eu acho que o Code Review, ele possibilitou para mim a perspectiva de uma evolução muito grande na área. E isso daí me abriu muito a visão. Bom, eu acho que a primeira coisa, quando a gente fala de Code Review, é levar em consideração de quem pertence o código. É algo que a gente não conversa muito quando a gente está trabalhando, né? Então, a gente sente ali, às vezes, que a gente está escrevendo código e o código é nosso. A gente que tem total ownership sobre ele. E não é. A gente tem que lembrar que a gente está escrevendo o código para alguém, para um usuário, para um cliente. Então, a ideia de que você tem alguma posse sobre aquilo é ilusória. Não tem, tá? Código é como filho. Você cria para o mundo, tá? Então, não tem como vocês acharem que inclusive, o código vai ser eterno. Não vai. Muitas vezes vocês vão trabalhar em projetos que eles vão para o lixo. E entendam isso, faz parte do processo, né? Às vezes é muito doído, né? Nossa, Mas
mas faz parte do processo, tá? Outra coisa que eu acho que é muito importante ressaltar é que todo mundo contribui de alguma forma, tá? Code review não é uma coisa de sênior para júnior, né? Não é uma coisa de arquiteto para sênior, não é uma coisa de... É uma coisa de todo mundo com todo mundo. Na nossa área é muito legal o fato de que não tem alguém que saiba mais que o outro. Uma pessoa que às vezes começou na área 3 meses atrás sabe mais a respeito de um determinado assunto do que um sênior que trabalha 10 anos, né, e que nunca viu aquele determinado assunto. Então, a interação entre todo mundo no time é muito importante, todo mundo contribui de alguma forma, tá? A gente tem que lembrar que projetos têm começo, meio e fim, tá? Que é mais ou menos aquele conceito de que muitas vezes eles vão terminar e a gente tem que entender isso, faz parte da vida do desenvolvedor, de quem trabalha com projeto para web, quem faz desenvolvimento, quem faz engenharia de software. E lembrar, mais uma vez, que é uma prática profissional, tá? Tem que ser profissional. Tipo, não adianta você querer fazer o que você quer da sua cabeça. Tem que ser feito o que é determinado pelo time. Muitas vezes, assim, a gente se pega discutindo coisas no código que só tem valor pro desenvolvedor, pro cara que dá manutenção no código. Não é que não tem valor isso tem muito valor, mas tem que entender, às vezes, qual que é o momento do projeto, qual que é a situação que você está. A gente vai falar um pouco disso depois também. Bom, próximo ponto é a questão do time, um bom time, né? Como eu comecei a falar lá atrás, do time que eu entrei, que me demonstrou, né, como que é um bom time, eu faço uma analogia sempre com um time de futebol. Porque futebol é fácil de entender aqui no Brasil, né? Eu acho que a gente tem que entender muito bem esse conceito de que a gente joga junto. Não é uma pessoa só que faz o gol, né? Então, a gente tem que considerar o contexto, o momento do time, dentro do projeto, tá? Às vezes você está trabalhando no MVP para provar ali, fazer uma entrega de algo que seja minimamente viável. Às vezes você está trabalhando numa entrega de produção importantíssima, que tem um contexto muito sério para o cliente, né? Então, tudo isso você tem que levar em consideração quando você está aplicando code review. Não adianta você travar o código durante 15 dias e acabar com uma eventual entrega porque você não está de acordo com a semântica que o rapaz está usando. Não dá. A bola é minha. Então, exato. Tem uma coisa que eu também já reparei muito e eu acho que é muito legal, e na Globo eu percebi isso daí com muito mais ênfase, é que quanto mais diverso o time, melhor, tá? Então, assim, ter essa amplitude de visões, essa amplitude de conhecimento, né, de referências, é melhor para o processo de refinamento, tá? De todo o projeto, do código, do design, do layout. Então, você precisa dar voz para todo mundo, né? Basicamente é isso, é muito importante. E outra coisa que também, às vezes, passa batido em algumas situações é a própria capacidade técnica de alguns líderes e colaboradores, né? Isso é um fator muito crítico, porque essas pessoas têm um papel importante nesse desenvolvimento dos processos. Se elas não estão bem, não têm um conhecimento profundo do que elas devem fazer, então o processo já vai começar a ter vai ser facilmente ali derrubado, digamos assim, né? Vamos lá. E funcionário versus fazer bem feito, tá? É outro ponto também que em várias situações, em todos os momentos aí ao longo da carreira, a gente fica se debatendo entre entregar algo que funciona versus fazer uma coisa bem feita.
Essa frase que está aí, o ótimo inimigo do viável, é parafraseado pelo meu pai, que trabalha já na área de TI desde a década de 80. Então, pegou até a época dos mainframes aí, enfim, dos cartões. E eu gosto muito, porque ele sempre falava isso para mim e eu não entendia. E depois de um certo tempo começou a fazer sentido. Porque a gente tem que tornar as coisas viáveis, senão elas não acontecem mesmo, né? A gente tem que entregar. É preciso, né, que essa entrega ela agregue valor, né? No final a gente está aqui falando de trabalho, de ganha-pão, de levar o dinheiro das crianças, né? E a gente precisa entender que esse valor passa também por entregar um código bem feito. Tá? A gente tem que tentar equilibrar muito bem, e é difícil, e está no papel dos líderes dos times, e por isso um líder com uma formação técnica adequada é importante. É preciso equilibrar esse valor do código bem feito, né, bem escrito, com tempo de criação, né, com tempo para ser criado. E outra coisa que eu também entendo muito importante é que, assim, o preciosismo tem seu preço, tá? Muitas vezes a gente fica lá segurando o código porque a gente acha que não tá bom, não tá bom, não tá bom, mas faz parte do processo a gente jogar, às vezes, um código mais ou menos, para na próxima deploy, na próxima release, a gente corrigir as coisas, tá? É importante tomar cuidado com quem entra na produção, porque uma vez na produção, nunca mais sai da produção. Tendo um backlog, trabalhando com backlog, eu acho que esse é o caminho de se corrigir esse tipo de coisa, né? Então, vocês nunca vão entregar um código de primeira perfeito. Ninguém, não existe para ninguém. Então, a ideia do Code Review, ele serve justamente para ajudar nesse processo. Melhores práticas. Bom, vou dar uma aceleradinha para a gente ter bastante tempo para mexer lá no código e brincar. Eu acho que, assim, o ideal para a gente pensar em melhores práticas passa muito pelas ferramentas que a gente utiliza, tá? Faltou um pedaço do texto, mas eu completo para vocês. A gente tem diversas ferramentas que auxiliam o dia a dia no processo de desenvolvimento. Uma das principais é o repositório. É o famoso GitHub, GitLab, Bitbucket, a marca que você preferir. É muito importante que você saiba utilizar o repositório, os recursos do repositório. Se você não sabe, faça um cursinho, aprenda, fuce. É legal que você saiba utilizar não só uma, mas 2, 3, as que tem no mercado, porque isso vai te auxiliar no dia a dia. E faz muita diferença uma pessoa que sabe utilizar esse recurso, né? O Pedro mesmo é um cara que manja muito de ferramenta, e então é um negócio que é muito importante, tá? A gente utilizar as ferramentas de acordo. De acordo é muito importante também, porque não dá para você usar o Miro como gerenciador de tarefas, né? O Miro é uma ferramenta para fazer um brainstorm. O Miro, para quem não conhece, é uma ferramenta de desenho, basicamente, né? Então, é legal você conhecer. Né? Exatamente. É legal você conhecer as ferramentas e usar elas de acordo, tá? Desculpa, gente. Não existe código sem PR, tá? Esse é um negócio que eu aprendi e demorou para eu aprender. Demorou muito. O que é PR, pessoal? PR é pull request. Em algumas plataformas chama merge request. Desculpa, gente, garganta pegando. Então, você não dá push direto na branch. A gente vai mostrar isso daí no código, a hora que a gente mexer ali no código, vai dar uns exemplinhos ali do que não pode fazer. Não é legal de fazer, porque senão você perde todo o registro do que está entrando no seu código, tá? Então, isso daqui é extremamente importante. E cara, parece meio banal, mas o que tem de empresa, o que tem de time que não segue essa regra,
é impressionante, tá? E não é legal. Se vocês tiverem alguma situação assim, eu sei que às vezes não dá para simplesmente mudar tudo da noite para o dia e ok, mas não é algo que precisa, sabe, ser lidado com muito cuidado. E automatize tudo que você puder. Ferramentas estão aí para isso, é questão de você saber utilizá-las bem, né? Saber para que elas servem. Então, assim, tem muitas ferramentas para automatização de code review, de processo de código, de otimização de código. Então, não vou ficar citando elas aqui, não é muita ideia, mas a ideia é você estudar e se aprofundar sobre essas ferramentas. Metodologias é outro aspecto também muito importante, tá? Ele amarra muito a questão de como o time acorda, né, as regras do jogo. Então, assim, todo time de desenvolvimento, ele precisa ter muito claro como que é o processo, como que as coisas funcionam dentro do dia a dia, tá? Então, tem diversas dinâmicas, a gente tem diversas formas de organizar os projetos, de se tocar, umas melhores para algumas coisas, outras para as outras, mas o que importa é que isso esteja claro para todo mundo. Ali já tem um outro item que a gente falou um pouco antes, que é utilizar os recursos da ferramenta de forma apropriada, tá? Também parte da metodologia isso daí, porque dentro das metodologias você tem já uma série de recursos que conseguem aí acelerar e aperfeiçoar o nosso dia a dia. E, mais importante que tudo, é respeitar os amiguinhos. É muito fácil você, por conta da metodologia, por conta da cerimônia, por conta de determinadas coisas que ali às vezes são sagradas, você acabar entrando em embate com o pessoal no time, não às vezes, até às vezes não só pelo code review. Então, é muito importante que a gente tenha essa noção de que tá todo mundo do mesmo time mesmo, né? E conflitos devem ser resolvidos, mas no momento de resolver conflitos. Então, é importante que a gente tenha sempre essa em mente, esse respeito e saber que está todo mundo ali para contribuir. Muito bem. Tem essa pirâmide maravilhosa que eu trouxe para vocês. Eu posso passar o link depois. Na verdade, eu peguei essa referência dessa pirâmide de um artigo na internet que eu achei muito legal e achei que valia a pena trazer para vocês. É uma boa referência na minha visão, tá? E ela separa muito as etapas ali, ela dá uma destrinchada nas coisas que você deve observar no code review, tá? Como um todo. Então, a base dela ali, eu acho que é aquilo que a gente tem que ficar bem atento, bem esperto, porque são coisas que quando entram para a produção, geralmente são muito difíceis de serem resolvidas, né? Quando a gente está falando de contrato, né, contrato entre front-end e back-end, quando a gente está falando de questões de comunicação de API, protocolos, né? Tudo isso daí precisa ser muito bem definido. E uma vez definido, tem que se seguir o que foi definido, tá? Então, a ideia de se olhar muito atentamente para isso no Code Review é muito importante, tá? Logo na sequência desse ponto, quer falar, Pedrão? Pode ir. Eu ia falar, na verdade, que tem uma pergunta aqui no chat, que é de que maneira vocês se certificam que os desenvolvedores vão seguir esta prática, pela Bárbara. Quer responder essa aí, Marcelão? Mando ver. O processo aí é um pouco em cima daquela questão dos líderes, né? Parte muito da responsabilidade de um tech lead, ficar em cima do time para garantir que essas práticas estão sendo desenvolvidas, tá? E o tech lead, ele precisa fazer isso para o time dele ficar azeitado, para ele conseguir fazer com que as coisas andem bem. Se ele não estiver fazendo isso, provavelmente as coisas já vão estar meio mal, tá? Então,
Então, é engraçado, porque a gente às vezes ouve muito, principalmente na Agile, no Scrum, de que, tipo, todo mundo contribui, todo mundo é responsável pelo projeto igualmente, todos têm que saber as mesmas partes do projeto. Eu entendo muito bem o valor disso, mas é praticamente impossível que isso aconteça na prática, né? Você tem que ter polos de conhecimento, né? Então, um tech lead, ele vai ser muito responsável para puxar o time nesse sentido, tá? Muitas empresas, às vezes, não têm um tech lead. Aí, é uma boa oportunidade também, às vezes, para você que tem um pouco mais de experiência, conhece a dinâmica dos processos, de como funciona, de trazer isso para a empresa e criar visibilidade para o seu trabalho, né? Às vezes, uma oportunidade. Eu vou aproveitar aqui, eu vi que tem mais uma questão da Gabriele, né, que pode ser levantada na cerimônia de retrô. Deve ser levantado. A retrô é exatamente para isso mesmo, né? O pessoal fala que é quando lavar roupa suja, mas não é bem lavar roupa suja, é trazer esses pontos que são de importância para o projeto e para o time, tá? E, de novo, respeitando todo mundo. Retrô, às vezes, o pessoal acha que é para arranjar briga. Não, não é para arranjar briga, é para ser propositivo, é para trazer solução, né? Acho que vale também, Marcelo, falar um pouco sobre o que é a retrô para quem não está muito acostumado com o Scrum. Maravilha. A retrô, para quem não está muito familiarizado, é uma cerimônia que ocorre durante a sprint do Scrum, né? O Scrum ele é separado sobre sprints. Sprints são janelas de tempo, você pode determinar ali 15 a 15 dias, de uma em uma semana. E dentro dessa janela de tempo, você tem a cerimônia da retrospectiva, que é para você justamente pontuar quais foram os pontos bons, quais foram os pontos negativos dessa última sprint, da sprint que transcorreu, e quais seriam os pontos de ação para você encaminhar para resolver quaisquer proposições ou situações que tenham sido apontadas ali na cerimônia. Então, a retrospectiva é isso. Certo, Pedrão? Perfeito. É que justamente também, mesmo que não tenha de fato uma retro onde você trabalha, teoricamente deve ter algum espaço para você falar sobre isso também. Então eu acho que vale sempre. E se não tiver espaço e não tiver como criar esse espaço, mano, sai daí, rápido. Não, brincadeira. A gente tenta sempre criar esse espaço, né? A ideia é que a gente crie mesmo. E na verdade, a intenção é tentar enxergar a possibilidade de oportunidade, né? Se não há oportunidade, e aí eu acho que é bem o que o Pedro está falando, é melhor de começar a pensar em, né, puxar o carrinho, tem muitas oportunidades no mercado, não é questão de ficar saltando de galho em galho. Mas a gente, quando trabalha direito e sabe o valor que a gente tem mais que buscar a oportunidade de acordo, né? Então, é isso muito importante, Pedro. Voltando um pouquinho aqui, qualquer pergunta aí, você me avisa, tá, Pedrão? Pode deixar, tô de olho no chat. Então, tá bom. Então, seguindo aqui para cima da semântica da API, a gente tem a semântica da implementação, tá? A semântica da implementação, ela vai muito de acordo com aqueles acordos que a gente falou lá em cima. Então, tem algumas diretrizes que a gente tem que seguir para esse código sair. A gente vai trabalhar com algum padrão de código específico. Existem N style guides de código hoje no mercado. Para quem não conhece, são padrões, né, de como que algumas ferramentas podem corrigir o teu código, às vezes sugerir ferramentas, né, sugerir correções no teu código, né? Então, é muito importante que você esteja de acordo com isso, tá? Se é seguro o código, né? Nesse momento que você vai checar a questão de segurança. Se ele é Quer falar, Pedro? Pode falar. Não. Tô esperando você terminar essa fala. Pode ficar tranquilo. Tranquilo. Se ele é performático, né? Nessa hora também que você vai olhar se ele tem alguma forma um pouquinho melhor de entregar isso, um jeito que utilize menos recurso da máquina, né? Então, é bem nesse sentido.
A gente tem a parte de documentação, também é muito importante, tá? Ô Marcelo, antes de você subir mais na pirâmide, na verdade, eu queria ler aqui a pergunta do Lucas. Para fazer o code review, vocês utilizam o Azure DevOps e o Git ou tem outras alternativas, por exemplo? Na verdade, o code review ele tem algumas ferramentas que te auxiliam no processo. O DevOps e o Git eles têm recursos que vão auxiliar no code review. Então, sim, a gente acaba utilizando dessas ferramentas, tá? Mas em situações mais específicas, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui hoje, eu até trouxe um exemplinho usando o GitLab, que é uma ferramenta que eu vejo que o pessoal não usa muito, e ela é muito legal, e tem vários recursos para rodar o code review, mas não muito diferente das outras ferramentas, tá? Se entrar no Bitbucket, vai ter coisas parecidas, similares, vai mudar um pouco de uma para outra, tá? Eu acho que fica muito também na ferramenta que você está usando, né? Tipo, eu ia começar assim no browser, mas e eu ia também fazer um adendo que também depende muito da onde você está, né? Às vezes você usa o Bitbucket porque alguém mandou, porque é uma diretriz da empresa, né? Não é porque você escolheu. Então você não tem muita opção, você vai ter que usar aquilo que te dá na mão. Isso acontece. Bom, eu vou dar uma aceleradinha, senão a gente não brinca no código. Temos a questão de documentação, passando por isso, testes, tá? Teste também é muito importante, precisa verificar se os testes estão passando, isso significa o quê? Tem que baixar o código, tem que rodar os testes. Code review, às vezes o pessoal acha que é só bater o olho no código e falar que está tudo bem. Não é só isso, tá? Muitas vezes você não vai ter tempo para fazer isso, e é compreensível. Mas um bom code review passa por isso também. Tá? É por isso que a gente automatiza também, né? Exatamente. Estilo de código. Isso é a ponta do iceberg, é a cereja do bolo, tá? Porque, e é às vezes onde a gente se pega muito sendo preciosista, tá? O pessoal mais antigo, o pessoal mais sênior vai sempre falar, você está seguindo, você não está muito dry, mas não está solid. Mas, cara, tem também inúmeros patterns para a gente cada vez trabalhar nosso código, mas a gente precisa entender qual que é a necessidade real, né, e o valor que você está agregando com tudo isso, tá? É muito importante que você siga isso em projetos grandes, por exemplo, porque a manutenabilidade dos códigos é importante, tá? Agora, você vai fazer um projeto pequeno, às vezes, talvez você não precise se preocupar tanto com isso. É um desenvolvedor único, né, no projeto, isso daí é um projeto temporário, então, são coisas a se pensar. Em tudo, né, dentro dessa pirâmide, você também tem uma escala daquilo que é o maior esforço para o menor esforço, tá? Então, eu acho que a ideia dessa pirâmide ela é muito bacana, é uma referência que eu acabei pegando em pesquisa na internet, então, assim, a questão é só você estar procurando aí, que você sempre vai achar referências boas, e ser crítico, tentar entender se faz sentido ou não. Tá? Muito bem, fazendo code review. Então, agora eu vou tentar brincar com vocês um pouco. Um códigozinho que eu já deixei preparado. Eu montei um repositóriozinho rápido aqui para gente no GitLab. Para quem não conhece o GitLab, eu trouxe até para dar uma ilustrada diferente. Todo mundo conhece o GitHub é chato. Eu gosto muito do GitLab porque ele tem uma versão gratuita que já te dá muitos recursos. Meio fora da caixinha. E eu não ganho dinheiro para falar isso não, tá? Quem sabe eles vendo aqui, eu posso... Podia, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, aqui você consegue gerenciar as issues. Eu não vou entrar muito em aspectos de gerenciamento das tarefas, eu vou entrar mais no processo do código. Mas é legal que a gente entenda que todo código, geralmente, ele tem que estar associado a uma issue,
um problema que a gente vai estar resolvendo. Tá? Eu não vou criar nenhuma issue aqui, porque, como eu falei, a ideia não é a gente trabalhar com o gerenciamento das tarefas. Tá? Eu vou abrir aqui o VS Code. Não sei se está todo mundo familiarizado com ele, mas ele é um editor de uma IDE muito famosa, e aqui a gente montei um projetinho de JavaScript, bem básico, bem simples, tá? Para quem não tem muito conhecimento, eu vou dar uma explicadinha por cima, para explicar o que a gente está fazendo. E vocês vão ver aqui que, basicamente, eu estou jogando um array, uma lista de nomes, e eu quero que esse códigozinho me printa, né, me mostra aqui embaixo, quando eu execute ele, quais são os nomes válidos dessa lista, tá? E nome válido, o que eu entendo? Eu entendo que são strings, são caracteres de texto. Então, se eu rodar ele aqui, npm start, ele vai rodar o Node para a gente em cima desse scriptzinho e vai trazer para a gente aqui os nomes válidos. Ok? Muito legal, gente. Esse códigozinho aqui, ele está lá no repositório. Eu tenho a branch develop, do jeito que eu mostrei para vocês. Aqui no repositório. Acho que você não mostrou a branch não, viu? Ah, mas ela está aqui. Então, a gente está com esse códigozinho ali, foi inserido lá. E agora aqui, eu estava olhando ele aqui e eu falei, cara, esse código aqui não está muito legal. Porque a gente está trabalhando aqui com algumas práticas aqui que não são muito bacanas. Eu percebi que a gente está usando var. var tem um problema sério de escopo no JavaScript. Né? Então, eu acho melhor a gente começar a trocar essas varas aqui e começar a utilizar constantes em algumas situações e utilizar o let em outras. Tá? Então, estou fazendo as alterações e isso daí vai ficar registrado lá no Git. O Git é o repositório, é o gerenciador do código. Vamos ficar pensando, falando muito, que senão eu não consigo escrever. Certo. Vocês vão ver, se eu rodar aqui de novo, não teve nenhuma mudança prática. Eu estou olhando aqui também, eu estou falando, cara, isso daqui está muito estranho, talvez eu possa substituir isso. Eu poderia pegar e jogar isso daqui, aqui dentro direto, e já apagar essa variável, né? Já reduzir um pouco, ficou mais fácil de ler, algumas pessoas não gostam, tá? Mas eu vou deixar assim por enquanto. E vamos lá, como é que eu vou juntar esse código agora lá com o que está na minha branch de develop? Antes de mais nada, ó, o que o pessoal faz que não se deve fazer é justamente adicionar o código aqui, você versiona ele, se a gente der um git status, você vai ver que tá as modificações listadas aqui no git. E na hora que você der o commit, se eu empurrar isso daqui lá para a minha branch de develop, ele vai. Tá? Ficou lá uma mudança de código que ninguém está gerenciando, ninguém sabe quem entrou, ninguém faz a mínima ideia do que aconteceu com o código. Tá? Isso não é legal, isso não pode acontecer, e é o lance de você usar as ferramentas de acordo. Eu tenho recursos aqui no Git onde eu consigo bloquear essa branch, né, e não deixar que isso ocorra. Tá? Então, a ideia de você controlar as ferramentas, a tua branch é muito importante que quem gerencie isso daqui saiba o que está fazendo, tá bom? Porque senão abre margem para esse tipo de problema. Mas muito bem, estamos ignorando o fato dessa modificação. A gente está olhando aqui que o código ainda está meio estranho, está muito verboso. Acho que dá para melhorar um pouco mais ele. A gente está usando um loop aqui, e um loop não array. E para quem conhece JavaScript, sabe que o JavaScript tem os prototypes, né? E com os prototypes, eu não vou entrar muito na lógica da programação, dá para a gente escrever isso daqui de uma
outra forma. Só que dessa vez a gente vai fazer um pouquinho diferente. Antes de eu começar a escrever, eu vou criar aqui uma branch nova. Não vou entrar no mérito dos comandinhos. Só Pode falar. Eu não sei se a sua tela parou de espelhar. Ou se ela está travada só para mim, não sei. Pra mim, você tá com o mesmo código e não tá escrevendo mais nada. Tipo, escreve alguma coisa. Eu tô escrevendo na área de console ali embaixo, no terminal. Então se pá, foi só no meu que travou mesmo. Então, mas imagina. No browser, acho que travou pro meu aqui. E aí já era. Tranquilo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma outra branch. E a gente vai dar um nome para essa branch do que a gente está fazendo. Então, a gente vai fazer um fix optimizing. Será que meu inglês está certo? Optimizing code. Não vou entrar muito no mérito da mensagem. Aliás, você me atrapalhou, Pedrão. Eu já estava metendo a mensagem do commit já. Eu vou abrir uma outra branch aqui de otimização. Tá? E essa branch de otimização é onde eu vou fazer as minhas alterações. Tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui e já vou dar uma puladinha em algumas etapas para a gente já ir para algo um pouquinho diferente. Vou até já pegar aqui da minha colinha para a gente não perder muito tempo. A gente tem, então, aqui um arrayzinho do valid names. E esse valid names, né, o que ele é, na verdade? Ele é uma lista dos próprios dos nomes, né? Então, a gente tem esse names. Onde dentro desse names aí, a gente vai poder filtrar, usar um filter. Ele é um array, prototypes dos arrays no JavaScript. Possibilita que a gente possa executar o filter e passar nesse filter uma funçãozinha. Tá? Nessa funçãozinha, a gente vai fazer uma condiçãozinha. A gente vai... Vou até separar ela aqui. Condition. E a gente vai usar um recurso também de JavaScript, que é o Boolean. Tá? Esse Boolean aqui, o que ele vai receber? Ele vai receber um item desse array que a gente está. E para ser mais legal ainda, não vai ser item, vai ser name. Para a gente entender o que a gente está escrevendo. Legibilidade, olha só. Exato. E aí, dentro desse métodozinho aqui que o filter possibilita para a gente poderia muito bem escrever um if, colocar a condição. E se essa condição for ok, retornar um verdadeiro. Tudo isso daí substitui isso daqui. O que a gente melhorou aqui? Aqui a gente melhorou performance, basicamente. Como a gente está utilizando recursos que já são nativos da própria linguagem do JavaScript, a gente otimizou muito em termos de performance, não utilizar aquele for. Tá? Isso daí pode ser preciosismo, mas num projeto muito grande faz muita diferença. Muito mesmo. Então, tempo de execução. Isso daqui é muito importante para a gente. Esse cara tá a mais, viu, Marcelo? Eu acho que esse é. Eu ia deixar para te falar no Code Review. Ia te dar um Git Blame quando você subisse, mas já que você não ia subir sem isso. A gente tá de olho, né, cara? Vamos testar aqui. Code Review ao vivo. Isso aí. Opa, olha eu viajando. Clear não, né? Start.
Maravilha, rodou bonitinho. Certo? Muito bem, então eu tenho alteração aqui, eu vou adicionar alteração, eu vou omitar a minha alteração. Lá. Sem erros de gramática de preferência. E vou dar um push. Ele vai pedir isso daqui, porque a gente não associou, não existe nenhuma branch criada com esse nome lá em cima. E a gente vai empurrar lá em cima na origem. Né? Para os íntimos é lá em cima. Olha que legal. Ele já até deu para a gente aqui, o GitLab, um linkzinho para abrir um merge request. Lembra que eu falei da PR? Se você clicar nesse linkzinho, ele já vai abrir para você uma janelinha com todas as informações. Deixa eu pegar aqui. Do que você está jogando lá para aquela branch. Tá? No caso aqui, ó, ele já está jogando a Optimizing into Main, que é a branch principal. Eu vou mudar aqui porque eu quero jogar na Develop. Então, eu posso mudar aqui e jogar para Develop. Tá? Basicamente, ele está recebendo aqui as instruções, né, de qual branch que ele vai juntar na principal, onde eu estou mandando. Olha que legal, ele abriu para a gente uma paginazinha de merge request. Nessa paginazinha é onde você pode necessariamente dar uma olhada no código. Se você for aqui em Changes, vocês vão ver, ó, exatamente tudo que foi feito. Todas as alterações. Eu gosto muito do GitLab, porque ele tem um recurso aqui que permite a gente botar uma sugestão no código. Então, eu consigo vir aqui, selecionar a linha, tá? Ver que ele tem vários, ele trabalha com aquele Markdown, né? Então, você consegue escrever mensagens super elaboradas aqui. Mas ele também tem aqui um Insert Suggestion. E aí ele pega a linhazinha onde você pegou o código e ele fala, bota aí o que você acha que tem que ser. E aí eu vou falar para vocês, cara, eu acho que dá para a gente mudar bastante coisa aqui. Eu acho Já que dá... deixei um comentário aí no seu... Ah, já? Já, lógico, que isso. Você achou que eu ia perder a chance de falar do seu código, pô? Pô, então vou dar até um refresh aqui para dar uma olhada. Ó, é isso aí, garotão. Então, muito bem. Ele já deu aqui a sugestão para ele do que precisaria ser feito. Vou seguir no flow aqui do Pedrão. Qual que seria a sugestão para a gente pegar aqui isso daqui? Basicamente, voltar lá do código e aplicar o que ele está falando. Tá? Então, o que ele está falando? E poderia um retorno direto. Por que ele está falando isso? Porque simplesmente isso daqui não faz sentido. A gente está falando se true, volta true. Então, se true, volta true, basta eu voltar true. Tá? Vamos testar. O Lucas perguntou qual a diferença entre MR e PR. Eu já mandei no chat o termo, porque piada. Mas, se você quiser comentar. Espera aí que deu um bugzinho aqui. Deu um bugzinho aqui no meu fone, desculpa, gente. Boa. Perdi aqui. Então, espera aí que faltou aqui. No caso, até acho que essa sugestão do Pedrão funcione. Eu acho que tem um negócio mais legal que dá para a gente fazer aqui. Dá para a gente usar esse boolean aqui. E em vez de passar, porque o boolean, o que ele faz? Ele vai voltar exatamente isso, ele vai voltar um true. Então, em vez de eu retornar um true, eu retorno um boolean. E apago isso daqui. Vamos dar um teste para ver se eu não estou viajando na maionese.
Opa. Perfeito. Rodou. E como a gente já tem aquela PR aberta, eu vou dar um push em cima dela. Vou adicionar. Vou dar um commit. Code review. Pedro. Return. Muito bem, ele vai lá, ó, você já tem um merge request, ele já está te mandando até o link do merge request dessa vez. É só você entrar lá, se você der um F5, ele já está lá o código resolvido. Tá ok? Aquele comentário lá, inclusive, ele está aberto aqui. E uma coisa que a gente necessariamente faz é resolver a thread antes de, enfim, de concluir a tarefa de mergear a branch. Geralmente a gente deixa para resolver a thread quem abriu ela. Muitas vezes você tem um tech lead também que pode resolver essa thread e ir checando todas elas. O QA, o Quality Assurance, né, em algumas empresas a gente tem essa função. O papel dele é não deixar nada passar para frente se alguma coisa aqui não tiver resolvida. Tá? Então, dentro do processo de code review, você vê que várias pessoas têm funções distintas, né? E aí a gente consegue separar um pouco isso daí e usar a ferramenta de acordo para garantir. Daí. Tá resolvida, Pedrão? Daí resolve já tá ali embaixo, ó. Pedro Farina resolved all threads. Então, se a gente der um refresh aqui, a gente pode dar. Só achei que ficou faltando a descrição desse PR. Ah, mas o Product Owner, ele tá devagar, cara. Inclusive, aí, Marcelo, eu dei a minha opinião ali já via chat, porque foi bem na hora que falhou o seu fone. Uhum. Mas o Lucas perguntou qual a diferença entre MR e PR. Tanto que eu comentei que faltou a descrição do PR e era um merge request, né? Não, maravilha. Praticamente não tem diferença nenhuma. É como as ferramentas chamam, tá? Eu, para ser bem justo, assim, eu não sei se tecnicamente existe realmente uma explicação para termos diferentes. Como eu falei, eu não sou um cara extremamente técnico, mas dentro da prática, no dia a dia, não tem diferença nenhuma, tá? É a ferramenta... Falando besteira, Pedrão? Então, para mim, na verdade, eu sinto que a única diferença é realmente a ferramenta. Tipo, eu só vi o GitLab chamar de MR na vida, assim, de todas as ferramentas que eu trabalhei. Mas também, por exemplo, eu acho que vem muito da intenção deles de diferenciar, porque, por exemplo, essa UI inteira é bem diferente do que normalmente eu trabalho no Bitbucket ou até no GitHub. Tipo, então eu acho que vem em parte por isso, tipo, essa parte de sugestão, ali até um revert, um cherry pick, esse tipo de coisa até nem sempre aparece em todos os tipos de PR ou MR. Então eu acho que vem muito da plataforma querendo se destacar e realmente, tipo, trazer uma diferença para ela, sabe? Com certeza. Gente, aproveitando que tá dando time box, rapidinho, desculpa, vou mandar aqui o link para todo mundo que puder tirar um tempinho, etc. Esse link não dá presença, tá? Não dá nota, mas ele dá um feedback pra gente, que é muito importante também pra gente entender o que vocês acharam da própria palestra, do que vocês estariam interessados. Se a gente coleta esse feedback, porque é muito importante, mas pode finalizar. Foi mal, Marcelo. Imagina, eu já ia, na verdade, encaminhar para finalizar, que eu vi que a gente já está começando a estourar aqui a janela. E, na verdade, eu só queria mostrar para vocês a questão da sugestão mesmo, porque eu acho que é um recurso bem legal que tem no GitLab, que não vejo em outras ferramentas, e que ajuda muito o processo. No caso, quando eu inseri o comentário, né, aqui, e inseri a sugestão, ele me trouxe esse bloquinho de código com o trecho do código que eu selecionei. Eu vou fazer aqui a alteração que eu quero aplicar. Nesse caso aqui, eu vou simplesmente colocar o boolean aqui dentro. E vou fechar
porque aqui a gente já vai conseguir resolver toda a interação do que ele está fazendo para baixo, tá? Ele já vai identificar o name e utilizar esse valor para fazer a validação, tá? E eu só vou ter que inserir aqui que essas duas linhas para baixo também estão nessa alteração. Então, só boto o número 2 aqui. Se fossem linhas para cima, seria nesse outro ladinho. Pô, que legal. Eu nem sabia que existia isso. E aí a gente tem aqui o enviar o review. Você pode fazer várias, né, na sequência, enviar uma só vez, né? E depois que isso daqui está criado, tem uma outra facilidade, que é aplicar a sugestão aqui mesmo, diretamente, tá? Em algumas situações, que nem aqui, ó, ele está falando, esse daqui não pode ser, esse aqui ele tem que ser editado diretamente no arquivo. É porque já acabou o merge request, né? Esse cara já Exatamente. Foi mergeado. É isso que eu ia falar. Esse daqui ele já fechou, então não tem mais como a gente editar ele aqui diretamente, tá? Mas essa daqui é um recurso bem bacana. Então, fica a sugestão, para quem não conhece. E, com isso, eu acho que demos uma boa volta aí na última hora, falando um pouco de Code Review. Agradeço a paciência de todo mundo que aguentou ficar aí até o finalzinho. Estou à disposição de vocês. Não sei se tem mais alguma pergunta, última pergunta aí, pendente. Mas, se não, thank you very much. Muito obrigado a todos. E gente, precisando de qualquer coisa, a gente está sempre à disposição aí de qualquer dúvida, questões. Se a gente deixou alguma dúvida aberta aí, não ficou bem falada, pode entrar em contato, falar com a gente troca ideia para entender melhor. Muito legal, viu, Marcelo? Quem sabe faz ao vivo, né? Isso, né? Você ter mostrado aqui, né, realmente como é na prática, eu acho que todo mundo gosta muito disso, né? Não é só o blá, blá, blá ali, você realmente vê como aquilo funciona, né? Muito legal. Mas, assim, é outra língua, né, que a gente fala aqui, né? Se uma pessoa leiga entrar nessa palestra aqui, ela vai falar que língua esse pessoal está falando, né? A intenção foi a gente até trazer um pouco, porque a gente pensou, sexta-feira à noite, quem for, vai, porque está a fim de ver mesmo. É verdade. Então, vamos dar um pouquinho do que é a realidade, né? Então, não, mas legal, obrigado. O pessoal aqui, com certeza, né? A maioria do pessoal aqui está entendendo o que vocês estão falando e eles estão pedindo aqui o LinkedIn, se vocês têm LinkedIn, se eles podem entrar em contato pelo LinkedIn. Já estou pegando aqui os links. Tá? Marcelo, foi excelente. Inclusive, Marcelo, rapidinho. Desculpa, viu, Cássia? Só para finalizar, tem também a pergunta do Henrique, que o Bruce até deu uma ênfase ali, que ele também... Ah, não, ele já respondeu, desculpa. Mas era justamente o que o Boolean está fazendo ali naquele filter. O pessoal não está tão acostumado com JavaScript. Mas é isso que o Bruce respondeu mesmo. Ele transforma o valor que você está passando em true ou false, né, de acordo. Mas é isso aí. Então, você vem nulo ou não definido, que no JavaScript é bem comum. Ele faz como falso. Se tem algum valor de fato, ele traz como true, né? Exato. Muito obrigada a todos aí, né? Obrigada, Pedro, Marcelo, professor Leandro aí pelo apoio e todos que participaram aqui. Eu espero que vocês tenham gostado bastante de tudo, né, que foi apresentado para vocês durante essa semana aqui, que tenha sido de bom proveito para todos. E agora sextou mesmo, né? Então, uma boa noite para todos. Descanso para os alunos também, né? É isso aí, com certeza. E um bom final de semana também para todos. Pedro, se eu puder ter acesso a essas respostas, eu gostaria também desses 2 formulários que você passou para a gente. É importante, obrigada. E vamos mantendo contato, que com certeza terão outras oportunidades aí para a gente fazer esse tipo de evento, né? E é muito importante, assim,
a experiência de vocês, né, e compartilhar com os nossos alunos essas experiências, para eles saberem realmente como as coisas acontecem, estão acontecendo, né, nas empresas. Muito legal mesmo, viu? Obrigada de coração a todos aqui. Obrigado, viu, gente? Boa noite. Obrigado. Valeu pelo tempo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Pedro. Professora Cássia, parabéns pela brilhante montagem e coordenação do evento. O pessoal que participou conosco aqui, reportando só bons elogios aqui, ó. Muito satisfeito, agradecendo a semana, a palestra. Foi uma noite excelente. Vocês estão em grande estilo, né? Parabéns, pessoal. Muito bom. Boa noite, gente. Obrigado. Excelente final de semana. Boa Valeu. noite. Bom final de semana. Tchau, boa noite. Aprendemos muito, muito.